Oração da caridade. Amigo, em meu manto constelado de amor, guardo todas as criaturas. Tenho estado contigo desde a hora primeira. Embalei-te o berço frágil. Acalentei-te nos beijos de tua mãe. Segui-te os passos na escola. Orientei-te as mãos no trabalho. Venho ao teu encontro por inspiração de Jesus, a quem obedeço em nome do Pai Excelso. Com ele estive em todos os instantes de apostolado. Fui eu quem lavou as chagas dos leprosos tocados pelas divinas mãos, em sublime retorno à luz. Reuni os pobres e os fracos, os desesperados e os oprimidos, para que lhe ouvissem na terra o sermão da montanha. Conversei com Zaqueu, iludido pela vaidade da posse, e abracei a Madalena que os homens desprezavam. Fui ainda eu quem lhe escutou a solicitação nos tormentos da cruz, pedindo socorro e compreensão para Judas, o apóstolo desditoso. Procuro-te agora, suplicando asilo e cooperação. Alivia comigo as chagas dos que padecem, e dar-te-ei o esquecimento das próprias dores. Cede-me tua palavra, para que o fel se extinga no mundo, e entrega-me teus braços, para que o bem se espalhe vitorioso. Ouve-me e perceberás as revelações de Deus. Acompanha-me e conhecerás a felicidade. Não te detenhas. Ainda hoje necessito de ti para que gemidos emudeçam e lágrimas se estanquem. Não importa o que tenha sido, importa que te rendas ao Cristo para que a terra te abençoe a passagem. Vem e socorre-me. Levanta-te e ajuda-me. Amando e servindo, chegaremos juntos à glória celestial. Emmanuel. Parábola do fermento. O reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha, até ficar toda ela levedada. Mateus capítulo 13, versículo 33, Lucas capítulo 13, versículos 20 a 21. Bom dia, boa tarde, boa noite. É muito bom nós estarmos aqui reunidos novamente para conversar um pouco, falarmos um pouco a respeito do Evangelho de Jesus. Hoje nós vamos conversar um pouco a respeito da parábola do fermento. É uma parábola muito interessante, pois ela fala a respeito do processo de panificação, não é? Do processo que as padarias fazem o pão, que as pessoas fazem os pães em suas casas. Aliás, o processo de fermentação não é usado só para o pão, ele é usado para vários outros tipos de massa, mas o principal é aquele pãozinho, não é, que nós comemos de manhã. Quando falamos a respeito da fermentação, nos lembramos daquele pãozinho que a gente come de manhã. Aliás, é uma delícia, não é? De manhã, aquele cafezinho com leite, pão, margarina. E realmente a alimentação do ser humano é um milagre. Quantos alimentos usufruímos diariamente, graças à arte de algumas pessoas, todas as donas de casa, as pessoas que cozinham para seus familiares, realizam verdadeiras obras de arte, porque no dia a dia precisam se preocupar com a alimentação da família. Muitas vezes os recursos são escassos, a quantidade de ingredientes para que se faça a alimentação dos familiares é escassa, é pequena, e com muita paciência, com muita tranquilidade, esses alimentos são feitos, são cozidos, e é um processo muito intenso, muito dificílimo. Por quê? Porque é feito diariamente. Essas tarefas que executamos todos os dias, não é diariamente, muitas vezes as pessoas acham muito difícil ficar repetindo determinadas coisas todos os dias,
vira uma coisa um pouquinho tediosa, um pouquinho maçante, e às vezes uma pessoa que não está habituada aos serviços da cozinha, em determinado dia diz, hoje eu vou cozinhar, hoje eu vou auxiliar a minha esposa, ou então auxiliar a pessoa que cozinha para mim diariamente, e aquela pessoa vai lá naquela cozinha, faz aquela tarefa, faz aquela atividade, e ela faz um alimento bom, cozinha determinada coisa, aquele alimento fica bom, fica gostoso, fica delicioso. Só que acontece o seguinte, essa pessoa faz aquela tarefa naquele dia e nos outros dias ela não faz. Então ela está ali auxiliando aquela pessoa que faz aquilo diariamente. E quando executamos uma tarefa todos os dias, aquilo se torna tedioso, se torna até um pouco chato. Então essa pessoa que fez esse alimento só nesse dia diz, eu ajudei, auxiliei, fiz essa tarefa, fiz esse alimento, e ela acha realmente que fez uma grande coisa, mas ela não está ali participando de todos os dias daquela pessoa que prepara aquele alimento, que vai buscar aquele alimento no mercado, na feira, não vê as dificuldades do orçamento, muitas vezes difícil para comprar aquela alimentação, decidir o que vai ser cozido naquele dia, decidir o prato que vai ser servido naquele dia. Então, essas tarefas diárias nos trazem a uma situação do ser humano muito interessante. Todos os dias de nossas vidas, realizamos determinadas atividades, realizamos como se fosse uma rotina, aqueles microprocessos que fazem a nossa vida inteira, esse macroprocesso, não é? Então, todos os dias precisamos desempenhar determinadas atividades. Quando acordamos, a higiene pessoal durante o dia, a convivência com as pessoas, o nosso trabalho na empresa, ou o nosso trabalho em casa, que seja, realizamos diariamente essas atividades. E essas atividades muitas vezes se tornam repetitivas para cada um de nós. Mas à medida que vamos realizando essas atividades diariamente, quando vamos repetindo essas atividades, esses microprocessos, vamos adquirindo qualidades. Qualidades de paciência, qualidades de dignidade, qualidades de deixarmos defeitos, deixarmos coisas erradas que praticávamos anteriormente, nós vamos nos aperfeiçoando com essas atividades. Essas atividades diárias vão como que nos melhorando como pessoas. Quando consertamos alguma coisa quebrada em nossas casas, quando nós fazemos o alimento, quando nós preparamos a alimentação dos nossos familiares, quando nós cuidamos da higiene da nossa casa, quando nós sentamos com algum dos familiares para conversar sobre determinada situação, sobre determinado assunto, nós vamos adquirindo qualidades, nós vamos nos melhorando como pessoas. Isso vai nos tornando melhores. E é isso que Deus quer de cada um de nós, que nos melhoremos no nosso dia a dia, que consigamos uma evolução. Muitos de nós desistem dessas atividades diárias, vão buscar nos vícios, na fuga das suas casas, das suas responsabilidades, a melhoria dos seus espíritos. Só que aí ocorre uma coisa muito chata, uma coisa muito difícil até de se conviver com ela. É como se essas pessoas abandonassem as suas tarefas. Por quê? Por que seria um abandono? Porque a família, o grupo onde vivemos no nosso dia a dia, é a estrutura básica da nossa sociedade. É a célula máter da nossa sociedade. É dali que tudo começa, é dali que tudo se constrói, é dali que tudo se desenvolve. Para termos uma boa sociedade, uma sociedade que funcione, é preciso que fiquemos ali nas nossas atividades diárias, fermentando o nosso espírito. As pessoas que estão ali ao nosso redor são as pessoas que precisam estar conosco.
As situações que vivenciamos no nosso dia a dia, muitas vezes que não valorizamos, são as situações que nós necessitamos. A convivência com um parente difícil, a observação daquelas pessoas que muitas vezes nos deixam um pouquinho chateados, um pouquinho magoados. Aquilo ali vai exercitando em nossos interiores uma coisa muito interessante, é a paciência, a resignação, a resiliência com relação às situações. Resiliência é uma palavra muito interessante. Resiliência é quando você passa por dificuldades, passa por situações difíceis e você continua naquela tarefa. É como se você todos os dias fosse fazer determinada tarefa, não conseguisse realizar aquela tarefa de uma forma satisfatória, mas no outro dia, apesar de você estar chateado, estar triste por não ter conseguido no dia anterior, você ali de manhã começa novamente. Você tenta, faz de uma forma melhor aquela atividade e você vê que aos poucos você está melhor. Se você fizer uma comparação de algum tempo atrás, 5 anos atrás, 10 anos atrás, você vai perceber que você já lida com aquela situação com mais naturalidade, você já lida com aquela situação com uma maior responsabilidade. Aquelas palavras ruins que você dizia anteriormente, você já não diz mais. Aquela agressão que você sofria daquele familiar ou daquele seu amigo, em forma de atitudes, em forma de palavras, aquilo lá já não dói tanto em seu coração. Você já compreende, você já entende, você já lida melhor com aquela situação. É como se nós fôssemos evoluindo o nosso interior. Vamos percebendo que as atitudes que as outras pessoas cometem, as palavras que as outras pessoas falam, são coisas, são atitudes que vêm do exterior, vêm das outras pessoas. Só que tem um detalhe, tudo que falamos, tudo que fazemos, repercute, reverbera nas outras pessoas, nas situações ao nosso redor. É como se fôssemos construindo um ambiente ao nosso redor. É como se fôssemos construindo a nossa igreja, o nosso templo. Sim, porque o nosso corpo é o nosso templo. Ele vai com o tempo se degenerando, vai perdendo algumas das suas habilidades antigas, habilidades materiais, mas dentro desse corpo, dentro desse templo, o nosso ser, o nosso espírito, vai adquirindo habilidades muito interessantes. Vamos adquirindo humildade, paciência, tranquilidade com relação a qualquer situação que possa estar acontecendo ao nosso redor. E é isso que é o fermento do nosso espírito. É isso que faz a massa do nosso interior melhorar, esse crescimento dessa massa interior, esse crescimento do nosso espírito é conseguido através do calor da refrega diária, do calor das atividades diárias, através do calor do trabalho diuturno, do trabalho intenso que executamos. As dores, as ansiedades que nós sentimos, as emoções que nós sentimos, apenas nós sentimos. Temos como exemplo aquela dorzinha de dente que nos incomoda de vez em quando. Nós sabemos daquela dorzinha de dente, a intensidade da dor, o quanto ela está nos incomodando. Se formos contar para um familiar, falar sobre essa dor com um amigo, ele não vai entender, porque a dor é nossa. A intensidade daquela dor é nossa. Então, muitas vezes, nós reclamamos com os nossos familiares, com os nossos amigos, com as outras pessoas, com relação a algumas situações que nós estamos vivenciando, com relação a algumas dores que nós estamos sentindo, não é? E essa pessoa não entende o que está acontecendo conosco. Nós temos a medida exata daquilo que está acontecendo com cada um de nós. E cada coisa, cada situação que acontece com as pessoas é diferente de uma para outra. É por isso que muitas vezes nós buscamos
mestres, procuramos professores no exterior, nas outras pessoas, e nós não vamos encontrar esses mestres, essas pessoas perfeitas que possam nos auxiliar no nosso dia a dia. O mestre, o professor, é cada um de nós, porque nós estamos em uma imensa escadaria e cada um de nós tem uma visão de vida, cada um de nós tem uma visão de situações diferenciadas. Dentro da nossa família, por exemplo, nós temos pessoas muito diferentes umas das outras. E às vezes vamos expor o nosso ponto de vista, a nossa opinião para aquelas pessoas e elas não entendem. Dificilmente elas vão entender o nosso ponto de vista, porque todas as pessoas são diferentes. E essa tolerância, essa humildade de compreendermos, de podermos passar algumas coisas para essas pessoas, vamos compreendendo com o passar do tempo. Vamos compreendendo que nós não podemos mudar as outras pessoas, nós podemos mudar a nós mesmos, nós podemos fermentar a nossa massa. Nós temos controle sobre a nossa massa, sobre o nosso interior. O fermento, o calor, a solidão do espaço que vamos ocupar em determinadas horas do dia para que possamos estudar, para que possamos aprender, para que possamos analisar as diversas situações que vivenciamos e como vamos agir com relação àquelas situações. Nós vamos adquirindo isso à medida que nós vamos nos isolando em determinado espaço do dia. Vamos reservar meia hora, uma hora para ficarmos sozinhos, realizar aquelas atividades que gostamos. Muitas vezes vamos estar esperando que as outras pessoas nos auxiliem naquelas tarefas, qualquer que sejam essas tarefas. Muitas vezes nós vamos ter apoio das pessoas. Muito bom. Vamos ficar felizes com esse apoio que essas pessoas vão nos dar, mas se vamos realizar determinada tarefa e não temos o apoio dessas pessoas, não vamos desistir. Vamos lá, vamos realizar a nossa tarefa da melhor forma possível, porque as coisas que nós realizamos, as coisas que queremos, somos nós que queremos, somos nós que estamos com aquele projeto. De repente as outras pessoas não estão vendo a grandiosidade daquilo que nós estamos fazendo, não estão realmente muito interessadas naquele nosso momento, porque nós somos movidos por paixões, por projetos, por coisas que queremos fazer, e muitas vezes as pessoas não estão envolvidas naquele nosso projeto. Por quê? Porque é nosso. Então vamos lá, não vamos desistir, vamos dar continuidade às nossas atividades, às nossas tarefas, por menor que seja, por mais simples que seja. Como nós dissemos anteriormente, vamos realizar aquela tarefa com o nosso coração, vamos estar presentes aqui naquela tarefa. Vamos passar uma calça que está amassada, vamos passar ela com amor, com carinho, vamos procurar colocar o nosso pensamento naquela atividade. Se vamos lavar uma louça, vamos lavar essa louça com tranquilidade, evitando fazer de uma forma ríspida, uma forma rude, não é? Qualquer atividade, por mais simples que seja, porque é aquele momento que nós vamos ter para as nossas vidas. É aquele momento ali que vamos estar vivenciando o nosso eu, o nosso interior. É aquele momento que vamos estar levedando a nossa massa interior. As pessoas não vão ver esse fermento que está dentro de nós, assim como não vem o fermento naquela massa. A princípio, a pessoa pega aquela massa, 3 medidas de farinha, 1 medida de fermento, prepara a massa, sova a massa, deixa ela naquele ponto certinho, em que ela não está grudando nos dedos, em que a mesa se torna limpa, joga um pouquinho de farinha ali em cima da mesa e vai sovando a massa. De repente a massa descola da mesa, fica aquela bolota, ela pega aquela bolota, põe dentro da bacia, cobre a bacia, põe num lugar escuro e quentinho,
nesse momento não dá para perceber que o fermento está ali. Depois de algum tempo, vai pegar aquela massa cresceu. E esse crescimento essa melhoria, esse crescimento do nosso espírito que Deus espera de cada um de nós. E as pessoas não vão perceber esse crescimento. Quem vai perceber esse crescimento somos nós. Vamos olhar para o nosso passado, vamos ver que adquirimos qualidades, vamos ver que já não falamos aquelas palavras de baixo calão como falávamos anteriormente, agora já conhecemos um pouco mais da vida, aquela atividade que desempenhávamos para o ganha-pão do nosso dia a dia, hoje em dia já desempenhamos com muito mais tranquilidade, com muito mais habilidade. Aquelas coisas que ouvíamos em nossas casas, aquelas atitudes que víamos dos nossos familiares, dos nossos amigos, hoje em dia já não nos afetam tanto. Então tudo isso é melhoria, são pequenas coisas. E com o tempo nós vamos adquirindo cada vez mais, vamos crescendo interiormente, vamos nos tornando pessoas melhores e aos poucos nós vamos adquirindo aquela tão sonhada paz, aquela tão sonhada tranquilidade que nós nos lembramos que Jesus passava para cada um de nós e procura passar até nos nossos dias em espírito, quando encarnados entre nós, trazia isso materialmente. Então vamos, assim, no nosso dia a dia, trabalhar o nosso interior. Vamos fermentando o nosso interior, levedando essa nossa massa interior e aos poucos nós vamos adquirindo essas coisas que esperamos das outras pessoas. Esse trabalho, essa fermentação precisa ser feita por cada um de nós. Então vamos, a partir de agora, a partir do próximo momento, não vamos deixar para segunda-feira, para o mês que vem, para o ano que vem, vamos melhorar o nosso interior, melhorar o nosso espírito através do trabalho individual. Não vamos esperar esse trabalho, esta compreensão das outras pessoas. Não vamos esperar esse amor, esse trabalho do exterior. Vamos doar o nosso trabalho, doar o nosso amor, para que possamos receber amor e receber essas atividades das outras pessoas que possam vir no futuro ou até amanhã mesmo nos auxiliar em todas as nossas tarefas. Então vamos assim, agradecendo por este dia, por esse dia que Deus nos concedeu, por esta oportunidade que Jesus concedeu a cada um de nós, vibrando para que o mundo possa, com o nosso trabalho, com a nossa gotinha de água, para aliviar um pouco a sede de amor que este mundo está vivenciando atualmente numa intensidade um pouco maior. Então agradeço a todos, espero que vocês tenham gostado, que possamos ter compreendido a lição de hoje a respeito da parábola do fermento. Que Deus possa nos amparar, que Jesus possa trazer a sua paz para os nossos corações durante toda esta semana e que possamos trazer mais algum conhecimento na próxima semana. Então, graças a Deus, muito obrigado a todos vocês.